Olá, bem-vindos ao OneCast, o podcast da OnTV. Eu sou Lely Marques. E eu sou Roger Santos. Estamos com você em mais um episódio. E hoje nós vamos receber uma visita muito especial que vai trazer muitos insights e muito conhecimento para compartilhar conosco. E hoje estamos recebendo aqui nosso amigo, nosso parceiro e nosso mentor, Alexandre Morelli. Bem-vindo, meu parceiro. E aí, meu irmão, tudo bem? Bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo. Tudo bem? É uma honra, um prazer enorme poder te receber aqui no estúdio, no nosso episódio do OnCast e saber um pouco mais aí da tua vida, da tua vinda, né, da tua família e saber coisas aí que às vezes as telas da OnTV não mostram. Muito bom, muito bom. Eu acho que é válido, né? Esse bate-papo hoje. A honra é toda minha de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Valeu. De estar participando aqui. Eu já assisti alguns episódios. É mesmo? Que legal. Porque que assim, honra. vocês têm um negócio que está sendo visto em vários lugares, né? Então, sempre que eu venho fazer o cabelo aqui, cortar o cabelo, fazer a barba aqui, tá rolando um podcast de vocês. Legal, Então, muito bom. aí eu acabo assistindo ali um pouquinho e tal. Já vi alguns cortes ali, né? Que legal. Fica rodando ali. E muito bom essa iniciativa de vocês, né? Vocês me falaram que estão aí estruturando esse conteúdo para empresários aqui nos Estados Unidos. E eu acho que isso é super válido, porque o educacional é uma das bandeiras que eu defendo, né? Eu acredito que tudo começa através do educacional, então, em negócios, na vida pessoal, né? A criação de filhos passa por isso, enfim. Tudo, né? Então, isso educa, né? Informa, gera conhecimento e isso agrega na vida das pessoas. Então, parabéns por essa Obrigado. iniciativa aí de um podcast. Que E legal. não pode parar por aí, né? Não. Tem que fazer live, Isso é tem só que um... colocar pressão, isso porque é as só o pessoas começo. precisam. As Isso é pessoas só- estão precisando muito de referências, de influências positivas para poder ter uma guinada na sua vida, para poder crescer, para poder prosperar de fato. E a ideia, dos motivos da ideia de criar o OnCast é dar uma visibilidade diferente do que a gente pode dar nas telas da OnTV pros empresários. Legal. E também, quando tu vê uma tela da OnTV com algum tipo de veiculação, de publicidade de alguma empresa, tu tá vendo a empresa. Mas tu não tá vendo a pessoa por trás da empresa. E aqui a gente pode mostrar o empresário, Com mostrar a vida certeza. dele. E é isso que a gente vai fazer hoje, Exatamente. né? Vamos Boa. falar dos perrengues aí também, não é só as amigo, alegrias. aqui A gente fala dos perrengues do real, não só das alegrias do Sim. dólar, né? A vida real nos Estados É a Unidos. vida real Sim. aqui, né? meu Mas amigo? antes de falar de Estados Unidos, Alexandre, conta um pouquinho pra gente. Você, aqui nos bastidores, já compartilhou que você morou em diversos estados. Então, acaba que você pegou um pouquinho, né? Conheceu um pouquinho da cultura de diversos Sim. estados brasileiros. Você nasceu em Nasci em São Paulo, São Paulo, capital. capital. E aí foi Aí- migrando. Aí vem todo um contexto, né? Aí tem 20 e poucos estados para eu ir. Bom, o que acontece, gente? Eu não sou a minha história, ela não é uma história diferente da de milhares de brasileiros, né? Eu nasci numa periferia de São Paulo chamada Vila Guarani e desde muito cedo eu tive que me adaptar, né, às circunstâncias. Por quê? Quando eu nasci, eu já não... Eu conheci um ambiente bastante adverso, né? E quando eu nasci, minha mãe já estava casada com o meu padrasto, não era o meu pai. Só que naquela época eu achava que era meu pai. Eu fui ter consciência e saber que ele não era meu pai com 8 anos de idade, quando a minha mãe me contou a minha história ali de origem, né? Uhum. De como eu nasci e tal, enfim. E ali, para mim, foi um ponto já de desafio, porque aí eu passei a frequentar a casa do meu pai mesmo. E bota desafio nisso, E né? por que eu estou falando de adaptação aqui, de cultura? Porque eu estava vivendo duas culturas diferentes. Durante a semana eu vivia a cultura da família da minha mãe. Sim. Minha mãe é descendente de italianos, né? Uma cultura X.
final de semana eu ia para a família do meu pai, que é uma cultura da Bahia. Meu pai é baiano, a descendência africana. Só na religião já tinha uma diferença gigantesca. A família do meu pai era toda espírita, a família da minha mãe católica. Então era um conflito muito grande. E eu me lembro que alguns finais de semana eu ia para casa do meu pai e minha tia, ela fazia parte de um centro espírita. Uhum. Então eu via algumas coisas desse universo, né? E, ou seja, a minha infância ela já foi ali um pouco desafiadora Bem porque eu desafiadora. tinha que estar em vários ambientes e me adaptar àquilo, né? E aí, com mais ou menos 10 anos de idade, meus avós maternos estavam de mudança de São Paulo para Vitória, no Espírito Santo. E aí eu decidi ir com eles, né? Eu tinha uma relação próxima com os meus avós maternos, porque minha mãe, quando eu nasci, ela passou um tempo morando com eles, ela não tinha ainda conhecido meu padrasto, e ali, obviamente, eu desenvolvi uma proximidade com os avós, né? Avô é bom Uhum. demais, né? Faz tudo e tal. Então, te mima bastante. E aí, com 10 anos de idade, aquilo me fez escolher ir morar com os meus avós. E aí eu fui de São Paulo para Vitória, no Espírito Santo, outro tipo de cultura, porque morar com os avós já é diferente de morar com a mãe e com o pai, certo? Sim. É outro tipo de criação, são outras coisas que envolvem. E aí, lá em Vitória, no Espírito Santo, completamente diferente. A cultura completamente diferente de São Paulo. E aí eu tive que entrar num processo também de adaptação. Escola, Aprendizado de tudo. relacionamentos, amigos, tudo. Que Né? a forma que tu trata os avós não é a mesma forma que tu trata os pais, né? Tudo E, muda, que tu, né? e E o tratamento que tu vice-versa. recebe também é diferente. E outra, os avós não ficam ali o tempo todo, né? Com Uhum. você. Então, mesmo eu morando com meus avós, a minha vida começou a ser formada um pouco mais na rua. Sim. Então, eu desde novo, eu estava sempre na rua, ou jogando bola, estudando, fazendo minhas coisas. Eu tive que, desde muito cedo, me virar. A verdade é essa. A minha Foi família desenrolando a vida. é a minha família é uma família de origem mais simples. Então, a base que eu tive foi boa por conta, né, dos meus avós ali, mas eram desafios o tempo todo. E como eu fui morar em um lugar que se chama até hoje, né, Jardim da Penha, em Vitória, era um lugar já de um nível social um pouco melhor. E aí a minha crença, as minhas experiências vindo de uma periferia de São Paulo era muito diferente. Então, aquela turma que eu estava começando a me relacionar tinha um padrão de vida melhor do que o meu. Uhum. Então, eu já tinha ali um desafio também, porque os caras, os meninos daquela idade ali, 12, 13 anos, tinham a sua bicicleta, eu não tinha, né? Eles tinham algumas coisas que eu não tinha, eu tinha que sempre estar me reinventando para poder estar junto, enfim. Isso é uma das coisas que até hoje permeiam todas as pessoas, né? Que é a necessidade de pertencimento. Sim. E aí você tem aquela necessidade de participar de algum grupo, como você geograficamente, você está inserido ali, e obviamente com aquela idade, eu não tinha como ir para outro lugar, ou Uhum. seja, achar a turma que estava do meu nível, eu fui empurrado para começar a me posicionar e me relacionar com pessoas de níveis sociais maiores do que o meu. E isso, obviamente, com o tempo se tornou E um acabou, benefício. acabou te moldando. Acabou se tornando um benefício porque Sim. Sim, eu sim. comecei a ter ambições, a querer ter coisas, a poder construir algo, enfim, né? Uhum. Então, o início da minha caminhada foi esse e acabou se tornando uma tônica da minha vida. Eu sempre estar me mudando bastante geograficamente, porque eu sempre queria buscar mais. Eu sempre sentia que ainda precisava de algo e ali naquele lugar já não estava me oferecendo aquilo que às vezes eu nem sabia que eu queria. Mas A quando você verdade é essa. sente algo é porque realmente Tem alguma existe coisa. algo, É, é. né? Eu sou cristão, acredito muito que Deus ele vai nos moldando ao longo do tempo. Embora do meu período de consciência enquanto pessoa, né, de, sei lá, 18 anos, 16 anos, enfim. Desde aquele tempo ali, eu sei que Deus tem, né, um propósito na vida de todo mundo. Mas eu não tinha relacionamento com Deus, eu não enxergava Deus como eu enxergo hoje, né? Hoje você entende tudo. Tudo.
Mas mesmo sem entender tudo, eu sei que meu caminho foi forjado para que eu desenvolvesse resiliência, perseverança, alguns elementos, né? Mas, se eu for falar aqui, vocês vão ver que da minha adolescência até uma fase adulta ali, foi uma série de erros, de equívocos, de, de desvios de caminho, de desvio de prioridade que eu acabei tendo, que trouxe algumas consequências negativas para a minha vida, que vamos ver como é que vai fluir o podcast aqui, que eu posso até compartilhar, porque eu não tenho problema nenhum com isso. Então, eu tive problemas em relação à família, porque eu não tive uma base, então a minha vida sempre foi muito mais eu, e eu vou fazer, e eu vou para lá, vou para cá, não quero ficar preso a nada. Faço que aconteça, só dependo de Até, mim. até eu casar com a minha atual esposa, na minha cabeça, casamento não era um negócio que era para mim, entende? Hoje a gente vai fazer, nós estamos em 2025, nós vamos fazer 15 anos de 15 casado. anos de casado. Agora é dia 27 de dezembro. Rapaz, 27 de dezembro. Legal, Eu ó, tenho... tá quase. Tá quase, hein? Faltam 10 dias. Olha aí, ó. Parabéns. Muito Faltam bom. 10 anos, dias. 15 anos. Tem que comprar um presente para ela. Pode deixar tudo aí. Deixa. É bom assim. Porque tem legal. muita gente que esquece, sabia? Tem muita gente que tá tão preocupado em ganhar dinheiro, tocar seu negócio e tal, que acaba passando a data do... Uma data, Nossa. para mim, hoje, é uma das datas mais importantes, porque foi quando eu conheci minha esposa, foi quando eu encontrei com Deus. Então, ela foi um canal que Deus usou para ter transformado a minha vida como transformou. Então, voltando lá para minha adolescência, eu tive o envolvimento com drogas, me perdi pelo caminho. E aí tive desconexão, eu me casei uma vez, me separei, me desconectei dos meus filhos, fui ganhar o mundo e perder a alma. Essa é a grande verdade. Só que graças a Deus, como todo lugar que eu vou eu falo, Deus nunca vai deixar de cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. E aí Ele teve que me trazer de volta para a rota dele, né? Não tem Através plano da A. Leninha. Não, desculpa, com Deus não tem plano B, é o plano A. E tudo aquilo que Ele diz que vai ser, vai ser. Então, a Leninha foi uma ponte para isso, né? Porque ela cresceu dentro da mentalidade, dentro do posicionamento cristão. Ela é uma pessoa apaixonada por Jesus e foi através dela que eu comecei a entender o que é o amor de verdade. Porque eu não experimentei isso na prática. Eu estava assistindo uma série ontem sobre a Marilyn Monroe na Netflix. E ela morreu muito cedo, né? Sim. Enfim, tem todo um contexto, né? Tem teorias de conspiração. Ela se envolveu com os dois irmãos Kennedy, né? Ao mesmo tempo. Então, ela tinha um relacionamento com os dois ao mesmo tempo. Enfim, outros vários relacionamentos. Casou 2 vezes. Uma série de problemas emocionais. Tudo fruto da falta de relacionamento com o pai dela na infância. Então, ela projetava o pai dela nos caras, Sim. enfim, figuras de autoridade importantes, e ela se relacionava com os caras com esse viés de dificuldade emocional, de falta de amor, de carinho e tudo mais, entendeu? Então, assim como ela, eu também passei por isso e milhões de pessoas vivem isso, tá? Sim. Então, aqui não é um posicionamento de alguém que é vitimista, mas que são realidades. São E fatos. você só pode dar para outras pessoas aquilo que você recebe. Com certeza. E eu, assim, olhando para trás hoje, com a consciência e com o autoconhecimento, eu vejo que muita coisa faltou ali na minha infância e ninguém tem culpa, né? Nós somos sempre as gerações, né? O pai passa para o filho a forma como ele viveu, o filho, e assim vai. E a gente vai aperfeiçoando, né, no decorrer da Exatamente. vida. Vai aprendendo. Vai sendo lapidado, né? Esse é o caminho de volta, né? Quando você vai ler em Gênesis, né, que o homem estava no jardim do Éden e ele pecou e Deus tirou ele do Éden, foi para ele trilhar o caminho de volta, né? Então, o caminho de volta é durante a nossa vida, que a gente vai tendo consciência de um monte de coisa que quando a gente era criança não tinha. E aí um pai,
um pastor, um professor, pessoas de autoridade na vida daquela criança acabam implantando crenças, uma série de coisas que muitas vezes são negativas e Sim. que acabam prejudicando a vida adulta daquela pessoa, né? E olhando a série da Marilyn, eu comecei a refletir também o tanto de coisa que foi imputada em mim, que eram negativas, mas que eu tomei como verdade, que era posicionamento que eu deveria fazer. Por exemplo, meu pai biológico, essa experiência que eu tive quando eu saí da casa da minha mãe e fui morar com ele, assim, finais de semana, e depois eu passei a morar um período, e aí não deu certo, ele veio para os Estados Unidos, e eu perdi o contato, só fui ter contato com ele de novo em 2021, mas eu via muito meu pai com muitas mulheres. E aí a casa dele vivia cheia de amigos, porque ele jogava bola. Ele era jogador de futebol, mas assim, de segunda, terceira divisão e tal. Mas enfim, ele tinha muitos amigos, a casa vivia sempre cheia, muito homem e muita mulher. E eu sempre via meu pai com uma mulher diferente. Eu criança naquilo, De alguma forma criou andando na periferia, você via que esses caras, Essa era a vida. eram troféus. E aquilo era bom. Esse é o padrão, né? Esse é o padrão. Assim como na favela hoje, qualquer lugar que você for, se você fizer uma enquete entre as crianças, o que elas querem ser, ou é traficante ou é jogador de futebol. Porque é o maior nível de acesso que elas têm ao mundo. Uau. Então, a visão de mundo das pessoas, se você fica muito tempo enraizado no mesmo ambiente, você afunila a sua visão de mundo, você não consegue expandir e enxergar outras possibilidades. Logo, isso se tornou um comportamento meu de adolescente para jovem e de jovem para adulto. Ou seja, eu não queria saber de relacionamentos duradouros. Meu negócio o legal para mim era troféu. E aí isso virou um comportamento que acarretou em uma série de coisas. E aí depois disso eu tive um filho, depois tive outro, depois tive outro. Ou seja, hoje eu tenho 3 filhos com 3 mulheres diferentes. E óbvio que isso acarretou uma série de consequências. Uma delas foi a desconexão com os filhos, né? Então, todo esse processo que eu vivi, olhando para isso hoje, faz parte de algo que eu tenho que levantar uma bandeira, né? Então, hoje eu falo, você foi lá no meu evento, você viu, eu falo sobre adultério, eu falo sobre essa questão de relação de paternidade, entende? Eu não sou um cara que eu falo assim, eu sou um bom pai. Não, na verdade eu nem fui pai. Então você não tem autoridade para falar de paternidade. É claro que eu tenho. Eu sou filho de um Deus poderoso. E eu entendo o que é ser filho hoje. Então eu tenho autoridade para falar o que você não deve fazer. Entende? Porque tem muitos pais trocando o seu tempo por dinheiro, por negócios, por poder, por influência, por status. Por troféus. Estão deixando seus filhos órfãos dentro de casa. Sim. Então, Nossa. você ser órfão, não é você ser órfão porque seu pai morreu ou porque ele foi embora. Às vezes é pior tu tá com... Às vezes o cara tá dentro de casa, mas tá órfão. Ainda mais em ambientes onde a competitividade é muito grande, né? E você precisa se provar o tempo todo enquanto profissional. Então, nós precisamos ter essa consciência. Infelizmente, eu enxerguei isso muito tarde. Eu tive essa consciência com meus filhos já 15, 16 anos. Ou seja, o que tinha que ser formado neles foi formado. Agora, qual é a minha responsabilidade? Levantar essa bandeira e falar essa mensagem para que outras pessoas não vivam isso que eu vivo. Por quê? Como que é o relacionamento com os meus filhos hoje? Meu filho mais velho hoje, graças a Deus, ele tem vai fazer 25 anos agora. Já é um homem, já. Dia 21 de dezembro, daqui 4 dias. Já é um homem e entendeu o processo. Ele se tornou homem. Então ele entende, ok? Uma coisa é ele entender, outra coisa é ele achar que foi bom. Não foi bom para ele. Assim como Entender também... é uma coisa, aceitar é outra. Não, aceitar tem que aceitar também, não, irmão. Claro, já era. Já não tem volta. Então qual que é o papel agora? Reconciliação, aproximação e vamos daqui para frente. Então eu e meu filho hoje a gente tem uma relação muito boa. O mais velho. Meu filho do meio ainda tem desafios de me ver como uma referência para ele. Eu não sou, entende? Mas ele também está no caminho. E eu tenho um filho mais novo, que aí
é o meu maior desafio hoje, que é de gerar essa aproximação. Esse meu filho mais novo hoje, eu tenho praticamente pouquíssimo contato, né? Só da parte financeira, que eu tenho que assumir os meus compromissos e tal, que a gente tem feito. Mas eu sei que ele passa alguns desafios hoje que eu passei, né? Sim. Por exemplo, em conversas com ele já me falou que fuma maconha e essas coisas. Então, eu sei que o Senhor tem me trago todas as ferramentas do ponto de vista espiritual, emocional, prático, para que eu possa, em algum momento, pegar os meus 3 filhos e falar, eu sei porque isso tudo deu errado. Vem cá, vamos consertar. Entendeu? E não é que eu vou consertar pedindo perdão, essas coisas não. De forma prática. É ter isso de forma prática. E a partir disso, ajudar eles naquilo que for possível. Meu filho mais velho, por exemplo, está vindo para cá em março. Que legal. Vai ficar comigo aqui um período. Ele já Então, tinha vindo pra cá? assim, ele já veio, mas não comigo aqui, não para, né? Eu tô aqui tem um ano, né? Sim, sim. Dia Então, 31 de dezembro agora faz um ano faz que eu um ano, cheguei. né? 31 de Então ele dezembro. está vindo para cá agora, então vai ser um tempo muito importante para esse momento que ele está vivendo, que ele é empresário, ele tem um negócio dele lá no Brasil e tal, vai trazer a namorada dele, então a gente vai ter vai conexão ser legal. bem bacana, a gente já está, né, ele participa, ele está no grupo lá da mentoria, ele assiste os conteúdos, a gente conversa. Então assim, o que que eu vejo que o Senhor está fazendo na minha vida hoje? Ele está alinhando os pontos que precisam ser alinhados, né? Me dando cada vez mais robustez de mentalidade e de intencionalidade para que eu possa ajudar meus filhos a transicionar aquilo que foi um bloqueio, né? Porque paternidade, quando ela não é vivida, tanto para o pai quanto para o filho, ela deixa lacunas profundas e faz com que isso reflita nos resultados, Com certeza. né? Em Então, algum momento da vida vai vir à tona a falta ou o excesso de algo. exatamente. Então eu sinto que tá tudo na rota ali, entende? Por quê? Por que que eu falo que tá tudo na rota? 100% das pessoas, você que está assistindo, não existe nada que você passe aqui nessa terra que não tenha um propósito que vai contribuir para o seu propósito. Não tem nada que você viva que não contribua para te trazer todos os elementos que você precisa para ser quem Deus sonhou que você fosse, né? A Bíblia diz que antes do ventre da mãe, o Senhor o formou. Ou seja, você já, antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, você já era quem Deus sonhou. Então isso significa que para Deus não tem tempo, ok? O nosso tempo cronológico para Deus não existe. Ele não enxerga o Roger como ele é hoje, como ele vai ser amanhã. Ele enxerga o Roger pronto. Ele não vê o processo, ele sabe que você precisa do processo, ele deixa você viver o processo, mas ele já te enxerga como você é na plenitude, que é o que está na Bíblia lá, que você trilha uma jornada para se tornar a estatura perfeita. Ou seja, quando você chega, você está pronto. Não tem ninguém nessa terra que à medida que se reconhece como filho de Deus, que aceita a paternidade de Deus, não viva esse processo e se torne a imagem e semelhança dele, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista prático, e muda seus comportamentos, seus hábitos, tudo. Então não tem como. É impossível você encontrar com Jesus e ser o mesmo. Sim. Então foi isso que eu vivi. E é só um caminho que Deus permitiu que eu vivesse, com base, obviamente, no livre-arbítrio, mas pegou isso tudo e hoje se tornou uma potência. Por quê? Porque hoje eu reconheço um cara que está em adultério, eu reconheço uma pessoa que está usando drogas, eu reconheço uma pessoa que está com problemas financeiros, eu reconheço uma pessoa... em vários aspectos da condição humana, eu passei na pele, então eu sei o que é passar. Então você desenvolve compaixão por quem está vivendo aquilo, você desenvolve uma série de coisas que vão fazer com que você se torne uma pessoa relevante naquilo que você quer fazer. E possa ser referência para muitos também. E É possa ser diferente de um referência. herdeiro, por exemplo, um herdeiro que sempre teve tudo e não passou por nenhuma dificuldade.
herdou talvez na questão financeira e num legado de nome. E aí ter que levar adiante algumas mensagens sem nunca ter passado, sentido na pele, não que tem que sentir na pele para você saber como é, Sim, mas é diferente, com certeza. sim. Tudo que você viveu, tudo que você passou, de alguma forma te formou. Tem pessoas que vão para o lado negativo, você escolheu, né, pelo livre-arbítrio ir para o lado positivo e usar isso ao teu favor. Agora eu vou consertar isso aqui, agora eu vou fazer diferente aqui e agora eu sei como direcionar meus filhos para onde eu não quero que eles, lugar onde eu não quero que eles estejam. Exatamente. Eu me lembro uma vez, foi acho que 2021, eu fui em Vitória, depois desse processo meu, né? Sim. Depois de ter reconciliado com a minha esposa e tal, que a gente teve, eu traí a minha esposa, minha atual esposa, e aí a gente foi em Vitória, porque o Senhor me deu um direcionamento de eu conversar com cada um dos meus filhos, né? E o meu filho mais velho, no dia que eu sentei com ele, foi eu e minha esposa, eu me lembro até hoje, a gente foi almoçar, a gente foi comer uma moqueca capixaba. Vocês conhecem a moqueca capixaba? Essa doença baiana. Nossa, é bom demais, moço. Que é isso? Eu saudade da moqueca capixaba. Saudade não, porque saudade você só tem daquilo que você não desfrutou quando você tinha. Mas eu sempre, eu sou bom para fazer moqueca capixaba também. Vou convidar vocês para fazer. Vou convidar vocês lá em casa pra gente fazer. Já aceitamos, Moqueca né? baiana, tá aceito. Já comeu moqueca baiana? Não, moqueca é só capixaba, o resto é peixado. Viu, gente? Ih, Olha o cancelamento. Não, pode cancelar. Você que é da Bahia, não se põe óleo de dendê em moqueca. Se você pôr, vira peixada. a gente comeu com óleo de dendê, né? É azeite de dendê. Não. O capixaba, cara, não aceita de jeito nenhum. Você tem que. A gente moqueca não é chegou só lá no capixaba, teu o resto é peixada. Sabe o que é peixada no Rio Grande do Sul? Esses Quando ditos, né? Quando um carro bate no outro. Nossa, que é isso? Uma peixada Cara, lá deu na uma esquina. peixada lá na esquina, quer dizer que Não deu tem uma nada a ver com batida. peixe, uma batida é uma peixada. É. O fulano fica se peixando na gente aí. Quando as Batendo. pessoas se batendo num evento. O cara, me peixei com fulano ali na esquina hoje. Aí. É isso. E aí a gente tava sentado nesse restaurante lá em Vitória, e o Senhor colocou no meu coração para falar com ele sobre isso. Sobre não trair a esposa, sobre não trair a namorada. O contexto era esse. E eu falei, amor, hoje eu vou conversar com ele sobre isso. A gente no carro indo encontrar com ele pro restaurante. Eu falei, amor, hoje eu vou conversar com ele sobre isso, porque eu acho que eu tenho que contar aí o que aconteceu com a gente e tal. E tudo que eu vivi, né, sobre essa questão de relacionamento com mulher e tal. E eu vou falar com ele, porque eu preciso alertar ele o peso que isso traz, entendeu? E vocês acreditam que naquele dia ele sentou na mesa, eu sentei, minha esposa sentou e tava meio assim, né? Ele tava meio estranho, eu sentindo que ele tava meio estranho. E a minha esposa foi no banheiro. Ele falou, pai, nossa, ainda bem que a Leninha foi no banheiro, que eu tenho que te falar um negócio. Eu traí a minha namorada. Nossa. E aquele dia ali eu falei, nossa, como as coisas são, né? Porque eu tava indo lá falar sobre isso com ele. E ele, antes de eu falar, ele me falou isso. E ele tava triste com isso, né? E aí, obviamente, eu passei por isso, né? É porque assim, ó, a gente precisa tirar um tabu aqui. Você, quando é jovem, você trai. Não tem essa. Por quê? Porque não é só a traição de eu tenho uma namorada e eu vou ficar com outra menina ali. Não. A pornografia é uma traição. Você assistir conteúdo de pornografia, você está traindo com quem você se relaciona. Homens casados que podem falar, não, eu nunca traí minha esposa. Mas quantos vídeos você viu já de pornografia? Quantas mulheres você vê na rua e deseja com seu pensamento? É uma forma de traição. Não tem. Não muda nada. Por quê? Para Deus não tem pecado grande nem pecado pequeno. Pecadinho, pecadão. É a mesma coisa. Se você desejar no seu coração, já era. Se você desejar, já era. Você já cometeu adultério. Está na Bíblia isso. Então não adianta você que está assistindo, às vezes, ficar julgando, falar, não, o cara traiu a mulher, o cara... Cara, em algum momento, as pessoas traem umas às outras.
mesmo que seja no pensamento. O problema é que a gente quer deixar tudo muito bonitinho, né, politicamente correto, e achar que é o ato que vai fazer, que vai dar problema. Não é. O problema não é com o que os outros veem de você, o problema é com o que você vê de você mesmo. É como você se enxerga que define quem você é. Não é como os outros te enxergam. Sim. Entende? E às vezes a gente julga muito, no sentido assim, porque se a pessoa é capaz de fazer isso é porque é um mau caráter, né? Se tem bom caráter, não faz. Se é mau caráter, faz. E existe esse contexto que você falou agora. Então, assim, uma criança que está num contexto de que aquilo é normal, é natural, ela não sabe que aquilo é errado. Uma criança que você citou as favelas, né? Que o herói é o jogador ou o traficante. Então, assim, ela foi criada naquele contexto, o menino foi criado naquele contexto, ele não sabe, ou ele não tem outra forma de visão, outra forma de ver Sim. as coisas. Então, também, pensando bem, né? Não é só uma questão de caráter, é uma questão... Não, deixa eu te falar. Nós somos forjados pelo ambiente e pelas pessoas que nos rodeiam. Total. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso não é papo de inteligência emocional nem de coach. É realidade. Você acaba se moldando ao ambiente e às pessoas que você mais convive. Sem perceber. Eu vou falar para vocês. Eu desenvolvi uma habilidade tão forte de mudar minha comunicação de acordo com o tipo de pessoa que eu converso, porque é fruto disso. Então, se você me colocar num ambiente da favela, eu vou usar a roupa, eu vou falar do mesmo jeito, eu não vou passar como alguém diferente. Por quê? Porque eu já vivi naquele ambiente. Eu sei falar como um malandro. Eu sei falar gíria, eu falo. E se botar no meio dos italianos, daí tu já começa a aumentar o volume da... Não, a minha casa toda nós falamos alto por conta disso. Porque eu sou de falo uma alto. cidade italiana também. Eu falo, Leninha, quando nós estamos dando as aulas, quando eu tô dando as aulas, ela fala comigo, amor, você fala muito alto, porque ela também dá aula, né? De manhã ela tem a sala de oração e tal. E aí, às vezes, eu tô dando a aula, aí a gente mudou de casa, esse foi um dos pontos. Porque a casa era... porque assim, eu e Leninha, é só nós dois aqui, né? Os nossos filhos já estão cada um lá fazendo suas coisas e tal. Nós temos 5 filhos, eu tenho 3 e ela tem 2. E aí eles estão no Brasil. Então aqui, para nós, um apartamento estava ótimo. Até que nós dois começamos a dar aula ao mesmo tempo. Aí o negócio... Aí o bicho pegou. Aí eu falei, vamos para uma casa. Não estamos numa casa grande o suficiente para nos manter separados. Quando a gente começou a namorar o Roger, baixa o volume. Eu falava alto também. E agora Não, minha família toda do lado da minha mãe, todo mundo fala alto. Eu falo muito alto. Eu falo alto também. Mas eu não acho que eu tô falando tão alto, mas Alélia... Mas... O iPhone tem uma captação boa, pode não precisa. Mas lá no Zoom mesmo, eu acho que eu falo alto lá no Zoom. Entendeu? Então, assim... Agora, só pra... Eu falo alto lá no Zoom? Quando... Não, Só pra tu me absolver. Só pra tu me absolver. Mas a ambiência... Total. A ambiência, ela não é determinante, mas ela é preponderante. Uhum. Isso eu acho que é algo que, para separar, ela não determina tudo, mas ela tem uma relevância considerável, entendeu? Então é por isso que a gente fala, né, sobre você vigiar os ambientes que você está e tal. Tem coisas que não faz sentido você estar, né? Tem lugares que não faz sentido, né? Por exemplo, relacionamentos interpessoais. Cara, a tendência é que você tenha amigos de ir na sua casa, de conviver mais próximo, que sejam casados. Não tem como eu sair com um cara que é solteiro e estar me relacionando com ele o tempo todo. Não faz sentido. Por quê? Porque os ambientes são diferentes. Sim. Entende? E o tipo de assunto também, né? Várias coisas. Mas, enfim, mesmo que, né, eu tenho amigos que são solteiros e é isso mesmo, mas de forma geral... Não, eu quis dizer os assuntos... O que um solteiro está em busca é diferente do que um casado está em busca. Normal, total. Perfeitamente compreensível. Mesmo que às vezes a gente possa ser incompreendidos, né? Mas a gente... Aí você falou sobre o caráter. Vamos lá. Adolf Hitler nunca traiu a esposa. Qual a conclusão que você chega? Entende? Não é sobre o que você faz. É sobre quem você é.
Porque mesmo que você faça, aquilo não representa quem você é. Por quê? Pega um recorte do tempo da pessoa, um momento, tudo que está envolvendo aquele contexto, o nível de mentalidade, a visão que ela tem, as crenças, educação, tudo, o ambiente, tudo naquele contexto, e ela vai ter um determinado comportamento. Pega aquela mesma pessoa e transiciona ela para outro ambiente, para outro contexto, em outro momento da vida, e ela vai ter um comportamento diferente daquele. Então, não adianta a gente querer julgar a pessoa pelos seus comportamentos. A gente julga, nós somos seres humanos, então a gente vai julgar o tempo todo as pessoas pelo comportamento. Só que isso não pode definir quem a pessoa é, porque é um recorte no tempo. Eu acho que tem que ser uma missão do ser humano sair do modo julgador. Se a gente conseguir sair um pouco do modo julgador, a gente consegue transformar muitas coisas dentro de nós. Sim, Porque no modo julgador, você se coloca num lugar de autoridade que você não tem. Não é é? verdade. Então eu acho que tem duas coisas que eu penso sobre isso. Que deve ser uma missão, sair do modo julgador. E eu acredito que o propósito de todos é o mesmo, no fim das contas, que é evoluir. Cada um com as suas capacidades, cada um com seus talentos, mas é evoluir. E evoluir não é só evoluir financeiramente, que muitos se confundem nesse negócio de evoluir, né? Evoluir consciência. Se você evoluir a consciência, você evolui todo o resto, não tem como não. A verdade é que o financeiro é a última coisa que acaba, como que eu posso falar? Que acaba sendo evidenciado em quem entra nessa jornada, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas é corrupto. É só o que tem, o dinheiro. Enfim, tem muita Muitos gente que tem invertem a muito ordem. dinheiro, mas faz aquilo, faz o que faz para ter dinheiro e aí, sei lá, passa por cima dos outros, quebra um monte de princípios, enfim. Quer ter poder. Agora, você trilhando o caminho, não é normal, mas o caminho pautado por certos princípios, né? Você acaba, obviamente, demorando mais tempo para conseguir o final lá, que é a questão financeira, por exemplo, se for o objetivo da pessoa, um status financeiro. Uhum. E, obviamente, o financeiro é para suprir todas as Suprir áreas todas. e ajuda muito, né? Não dá para você ter um casamento feliz sem dinheiro, né? Não dá para romantizar isso, porque É um desafio. na hora que o pau quebra mesmo, você precisa do dinheiro. Aqui nos Estados Unidos eu tenho visto isso, né? Uhum. Você não pagou o aluguel tal dia, para quem paga aluguel, né? Eu pago aluguel aqui hoje. Você não pagou tal dia, daqui 2 dias, ó, se não pagar até amanhã, você vai chegar a carta aí de despejo. Então, assim, nós somos o tempo todo pressionados a se mover por conta do dinheiro. Uhum. Mas nós não podemos negociar princípios, valores e tudo aquilo que a gente acredita como verdade, né? Então, eu vejo que é isso, é um processo completo, né? Por isso que tem a roda da vida, né? Seu emocional, espiritual, intelectual, social, contribuição com outras pessoas, relacionamentos, casamento, físico, tudo precisa estar em harmonia, né? Agora, E sempre evoluindo, né? sempre evoluindo. Alexandre, e quando que começou? Você tomou uma decisão, você falou, vou mudar de vida. Como que foi como que você começou a trilhar esse caminho e falou, não, é por aqui que eu vou, Sim. é assim que... Já aproveita para fazer um link nessa parte, que eu ia te perguntar uma outra coisa antes, que tu passou um bom tempo pelo mundo corporativo, pelo que a gente sabe, né? Empresas como a Vivo, né? Sim. Entre outras. Né? E depois tu acabou, não, preciso reavaliar o que eu vou fazer antes de tu vir para os Estados Unidos. Como que foi essa transição? Porque tu, como a gente estava falando antes, né, que tu frequentou, tu foi em vários estados, tu trabalhava em grandes corporações também. Como que foi essa transição depois para o teu segmento de hoje? Tá bom. Bom, primeiro a sua pergunta. Quando que foi isso? Na época da pandemia, eu estava como gestor da educação profissional lá de Goiás, né? Nós tínhamos um contrato através de uma fundação, eu trabalhava para uma fundação de educação,
e eu era o diretor, né, dessa fundação, e a gente tinha um contrato com o governo para capacitar jovens com ensino profissionalizante. Então eu estava desde 2016 nessa função, nessa atividade. E aí 2020 começou o negócio da pandemia, né? Lá no meados ali, eu não me lembro muito bem. Eu sei que eu estava já vivendo uma fase ali de questionamentos, entendeu? Em 2020 ali, uma série de coisas. Eu tinha encontrado a Leni em 2010, nós nos casamos. Durante 7 anos a gente caminhou, óbvio, com uma série de diferenças, né? Porque ela veio de outra cultura, eu também, então a gente tinha algumas divergências ali de crenças e tudo. Eu, obviamente, vindo de toda essa história, era mais complicado, né? A Leninha, ela já foi casada também antes, teve um problema no casamento. Ela era pastora de uma igreja muito grande lá em Goiânia e teve um problema de adultério no casamento dela com o ex-marido dela, e aí ela se separou, saiu da igreja, enfim, passou o caminho dela ali, o processo dela. Mas ela não tinha esse histórico, né? A Leninha se casou com esse cara e ponto. Sim. Não teve outros namorados, não teve nada, né? Então, depois ela se casou comigo. Então, a Leninha sempre foi muito bem resolvida com a vida dela, o caminho que ela estava trilhando e tal, e ela encontrou um maluco, né? Porque foi o que ela pediu para Deus. Quando ela se separou e tal, ela orou, ela conta isso, né? Que ela orou para Deus e falou: Pai, eu quero um marido que ande comigo, que vá cumprir o nosso chamado, que eu quero, meu chamado é esse e tal, mas ele não precisa ter currículo de crente. Ela falou assim, não precisa ter histórico de crente, né, de cristão. Pode ser do jeito que for, eu quero assim, assado, e foi exatamente isso que Deus mandou. Ela deu até as características físicas. Deu características físicas, tudo. Tem que ser assim, assim, assim. E realmente foi isso, né? Veio a embalagem de um príncipe, mas com um monte de coisa para resolver. Um sapo dentro. Às vezes a gente dá uma descrição assim que não fica tão... Ela deu a descrição da embalagem, né? Da embalagem. E aí, obviamente, durante os 7 anos ali, a gente teve desafios, mais por minha parte mesmo, de não me adaptar à questão de casamento, de família, de ter que ir com a família dela almoçar de domingo. Eu não tinha essa cultura. Você entrou num sistema totalmente diferente do que você era. Totalmente. Na minha família não tinha isso, entendeu? De reunir a família e tal, enfim. Eu não vivi isso. Leninha não. Leninha, a família dela é isso. Se não tiver todo mundo domingo lá comendo frango, caipira, com piqui, não sei o quê, ninguém fica satisfeito. Eles não mudam nem o cardápio. Então, que nem gaúcho, né? Com churrasco. E aí, veio desse choque, mas nosso casamento estava andando. Aí, no 7º ano, aconteceu que eu traí ela. Enfim, aí eu tive que voltar, a gente ficou separado uns 3, 4 meses, depois voltamos e tal, e avançamos, graças a Deus. Só que aí, em 2020, eu ainda carregava essa culpa. Dentro de mim, eu me sentia muito culpado, condenado por conta disso. Aí começou a vir um monte de peso em relação aos meus filhos, uma série de coisas. E isso foi me deixando pesado, literalmente, espiritualmente e emocionalmente. As pessoas acham que não, né? Mas fica a memória, fica o sentimento, fica muitas coisas. Total. E aí, em 2020, aí foi o ano mesmo em que eu comecei a questionar muita coisa. Até então, eu estava, né? Não, vamos melhorar, vamos viver bem, isso e aquilo, não só na parte de casamento, mas com meus filhos, a gente já estava se relacionando, enfim. Mas de forma profunda, eu não tinha eu não tive esse despertar mesmo, né? Então, mas 2020 foi quando Deus me levou para esse processo aí, de realmente me aprofundar, porque não podia morrer em mim isso, né? Essa consciência e esse posicionamento. E aí foi quando eu comecei a conversar com Deus mesmo, né? Acho que foi a primeira vez que eu chamei Deus de Pai, foi em 2020. E comecei a conversar e questionar muito a minha existência, porque eu estava vendo muita gente morrer por causa da pandemia e eu questionava pessoas que, aparentemente, porque a gente nunca sabe o bastidor da vida de ninguém,
mas que aparentemente tinha uma família estabilizada, tudo. Eu via gente morrer e falava, o cara parecia ser tão bom, Deus, por que que ele morreu? Né? Por que que isso e aquilo? Eu comecei a questionar. E eu que estou aqui, baguncei minha vida toda, e tal, eu estou aqui firme, forte. E eu comecei a entrar nesse pensamento. Ou seja, eu Tipo assim, comecei por que eu tô vivão aqui? eu comecei a ter um negócio que eu acabei dando um nome autoral de crise da meia identidade. Uhum. Porque a Não é turma nem da fala. meia-idade, né? Identidade. A turma fala muito isso, né? Não, o cara quando chega em determinada fase ali, 40, 45, tá, aí começa a ter a crise da meia-idade, né? Uhum. E eu falei, não é crise da meia-idade, porque não é a idade que define a sua identidade. Sim. Então eu falei, a crise na verdade é de meia identidade, você não está inteiro, você não sabe quem é, da onde você veio, nem o que você veio fazer, nem para onde você está indo. Então você começa a Nossa. questionar um monte de coisa. Mas é importante. Sim, Quando o ser humano começa a questionar, fazer essas perguntas, as coisas começam a fluir. começa a fluir. E aí, obviamente, eu fui para quem é o dono, né? A Bíblia diz isso, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. E aí eu comecei a perguntar e quando você pergunta, você vai ter a resposta, só que não é do jeito que você quer. E a resposta vem por meio de processo, de aprendizado, de situações, de circunstâncias. E aí foi um dia que eu passei mal num escritório que eu tinha lá em Goiânia. Eu tive um mal súbito e fiquei. Eu entrava para esse escritório porque eu trabalhava para o governo, mas tinha um negócio fora. Uhum. E eu estava muito isolado em 2020 por conta desse questionamento. Então eu estava muito reflexivo, introspectivo, né? Eu ia fazer o que tinha que fazer no governo, ninguém sabia da minha vida, assim, no particular, né? O que eu estava... Governo do estado de Goiás. E aí ninguém sabia da minha vida particular, do que eu estava vivendo e tal. Porque daí já foi de São Paulo para Bahia, para Espírito Santo. Agora... Não, aí eu já tô agora, recente, né? Se eu for contar a jornada toda... A jornada toda você tem que ler meus livros, tá lá nos livros. Certo. E aí aí naquele momento ali eu comecei a entrar nesse questionamento, as pessoas não sabiam, eu obviamente, né? Como todo mundo, você usa máscaras sociais e no trabalho estava tudo bem. Aliás, a área profissional sempre foi uma área que eu não deixava cair, né? Eu sempre mantive, assim, níveis de resultado e tal no profissional. A minha vida sempre foi muito pautada pelo profissional, justamente pela falta de identidade. Uhum. Por quê? Porque quando você não sabe quem é, você tem que ter um negócio para você mostrar que você é bom. Sim. Entendeu? Então você tem a necessidade de ser aprovado, de ser aceito e de não ser rejeitado. Então, aonde você encontra essa validação? Normalmente é no trabalho. Por isso que todo mundo se apresenta falando o que é, o que faz e não quem é. O que é, né? Exato. Entendeu? Porque ela precisa de uma validação. Uhum. Então, a partir desse entendimento, eu entrei nesse processo, 2020, e aí, final de 2020, eu tive esse mal súbito e tal, e ali eu comecei a ter experiência com Deus mais profunda mesmo. E aí, entrei em 2021, fiz várias atitudes, né, em relação a tudo, ao meu casamento, aos meus filhos, à minha família, tudo. E aí, fiz o que precisava ser feito e comecei a me desenvolver pessoalmente, espiritualmente, emocionalmente. Em 2021 eu saí do governo, fiquei um ano todo sem trabalhar, só ficava em casa, orando, lendo a Bíblia, lendo livro, escrevendo. Foi nesse ano que saiu os meus 2 primeiros livros, né? Eu escrevi os 2 primeiros livros, que é 1973, De Órfão a Primogênito, uma história de reconstrução, e o segundo livro, que o nome é O Especialista em Ser Filho. E aí esses 2 livros foram formados em 2021. Junto com isso, uma série de alterações nos meus hábitos, em tudo. Então, a primeira coisa que eu fiz em 2021 foi cortar meu número de telefone, pedir para sair do governo, cortei todos 100% dos meus relacionamentos e comecei a mergulhar para dentro de mim, estudar, escrever, criar um monte de coisa e comecei a fazer eventos de desenvolvimento pessoal no final de 2021. E aí, no início de 2022, eu decidi sair de Goiânia, foi quando eu fui para Alphaville, né? Aí eu já estava conectado com o Nésio, com o Pablo ali e tal, e comecei a trilhar essa jornada com o meu negócio principal sendo focado nisso, em levantar gente
para poder compartilhar suas experiências e ajudar outras pessoas. E a partir disso, a gente foi desenvolvendo uma série de negócios, enfim, comecei a servir muito no ecossistema. Aí fui CEO do Nésio lá, enfim, estruturamos vários negócios na plataforma, criei o churrasco de negócios, né? Que hoje é um evento Legal. que já faturou mais de 1 bi. Churrasco, hein? É, Amor. Tem que chamar os gaúchos, né? é um movimento que o Nésio faz, né? Que eu criei para ele em 2022 e hoje já faturou mais de 1 bi de negócios gerados dentro desse evento. Criei também um programa chamado Sócio Exponencial, que hoje, dentro do ecossistema, acabou, porque nesse jogo de mentorias, normalmente eu sou o seu mentor, tal, você me compra o processo, eu te entrego, você vive sua experiência, tem o seu resultado, enfim, segue sua vida. Só que dentro do ecossistema eu comecei a perceber que os caras não queriam só aquela mentoria para algo específico. Eles queriam fazer parte da cultura, eles queriam pertencimento, eles se identificavam com a comunicação, com a narrativa, com o ambiente, com tudo que a gente proporcionava ali e proporciona até hoje, e eles compravam não para ter o conteúdo que a pessoa tinha técnico, eles compravam para ter acesso, para pertencer. E aí ali no final de 2022, eu entendi que o mentorado, ele queria algo a mais. E aí eu lancei um programa chamado Sócio Exponencial. O cara entrava na mentoria e no final da mentoria, se tudo caminhasse bem e fosse validado da minha parte, e obviamente ele também, né, se conectar comigo, a gente virava sócio. E aí eu desenvolvi isso, foi um negócio que cresceu muito em 2023. Não tinha isso dentro do ecossistema, porque nós temos um ecossistema de mentores, né? Então tem mentor para tudo lá. Então, esse é o jogo do Pablo de formar mentores e desenvolver isso através dos negócios. E aí ninguém fazia isso. Hoje, todo mundo que é mentor, que está conectado no ecossistema, trilha o caminho de trazer o mentorado, ele passa uma etapa, é validado e vira sócio. Então, eu criei esse modelo que não existia lá e passou a ser uma das premissas hoje que as pessoas querem isso, né? As pessoas querem Sim. comunidade, querem pertencer. E aqui mais do que em qualquer lugar, né? Porque muitos vêm sem família. Muitas famílias de esposa, marido, um filho, 2 filhos, não tem vô, não tem vó, não tem pai, não tem mãe, não tem primos, não tem ninguém. Então tá num ambiente como esse, onde a pessoa se sente segura para fazer negócios e para socializar, é importante, é Sim. interessante. Agora, a tua história de vida acaba inspirando muitas pessoas que às vezes falam assim, a gente escuta, né? Ah, eu não vou conseguir chegar lá, porque eu tive um histórico muito assim, porque eu tenho muita dificuldade, não sei o quê. Então, na verdade, as dificuldades é a própria pessoa que coloca as limitações na vida dela. Né? Você tomou uma decisão e você foi fazer o que precisava ser feito, ajustar o que precisava ser ajustado, consertar o que precisava ser consertado. Então, eu acho que tudo parte de uma decisão, né? E não só isso, buscar o ambiente, como você falou, buscar o ambiente certo que vai te alinhar ao que você quer. Porque não adianta você querer crescer, mas você continuar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas. O problema é que as pessoas se autocondenam. A maioria das As pessoas. acabam. Aconteceu muitas coisas ruins, digamos, negativas na vida. Ou da geração anterior. Meu pai, porque meu pai. Porque Aí minha passa a mãe, vida justificando. Justificando com uma autocondenação. Né? Ou seja, ela limita a possibilidade de prosperar em todos os sentidos. Sim. Né? Financeiro, Sim. psicológico. Isso está na Bíblia também, né? Porque a Bíblia diz assim, ó. Eu não me lembro bem a passagem para dar referência para você que está assistindo, mas depois você pode pesquisar aí. Assim como imagina sua alma, assim é. Ou seja, a nossa alma é o quê? A nossa mente. A nossa mente tem pensamentos, emoções, sentimentos. E tudo isso gera comportamento, né? Ação, atitude. Então a nossa mente é a fábrica da nossa realidade. Então quando a Bíblia fala assim como imagina sua alma, assim é da forma como você pensa, sente e se comporta, é como você vive. Então você tem autoridade aqui na Terra para mudar a sua realidade. Só depende de você. Por quê? Porque Deus vai fazer. Não, Deus já fez. Quando Ele te criou, Ele já fez.
Ele não tem mais nada para fazer. Uhum. Então, assim, se você se sente condenado, culpado, como eu me sentia, tem um lugar que isso tudo é resolvido. E o lugar é na cruz. Jesus veio exatamente para isso. A Bíblia diz isso, que verdadeiramente ele levou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades, dores, tudo. E sobre as pisaduras dele nós fomos curados e sarados. O que isso significa? Que a cruz de Jesus, alguém que não tinha pecado, que andou pela terra sem pecar, e que é o Filho de Deus, veio aqui, se fez homem e foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Então isso não é religião. Por quê? Porque isso é fato, isso aconteceu. Se você for em Israel, você vê onde ele andou, tudo que ele viveu, tudo que ele fez, onde ele foi enterrado. É fato, não é crença. Crença é quando você acredita em algo que você ainda não viu. Agora, é fato, tá lá, tá na história. Até quem não crê que Jesus é filho de Deus sabe que ele passou e foi crucificado. Então, quando você acessa isso, que é pelo sangue de Jesus, né? Ou seja, a cruz, tudo é liberado. Porque não tem como uma pessoa condenada prosperar. Não tem como uma pessoa condenada prosperar. Não tem como, é impossível. A não ser que ela se liberte dessa condenação. Sim. E a Então ela condenação precisa. é a própria pessoa que ela se impõe essa condenação. E vai embora e fica naquele ciclo. Entendeu? Eu sou um pecador, E eu eu vou te sou falar, aquilo. isso não é um negócio assim, porque assim, ó, você é perdoado, mas o opróbrio não se apaga. O que é o opróbrio? É aquilo que eu fiz. Não tem como apagar. Eu não tenho como pegar a memória dos meus filhos e apagar. Uhum. Eu não tenho como pegar a memória da minha esposa e apagar, mas eu posso substituir a memória. Sim. faz Então sentido. eu criei um negócio em 2021 que eu falava muito, que era: você que traiu sua esposa e gerou memórias negativas, agora você precisa ser uma máquina de gerar memórias positivas. Para cada memória negativa, você vai ter que fazer 10 ações positivas para substituir na cabeça dela. Para que no tempo ela nem se lembre mais. Então isso, quando você tem essa intencionalidade, acabou. Eu e minha esposa, a gente conta isso hoje completamente sem problema nenhum. A gente dá risada, eu brinco muito com isso, ela também. Por quê? Porque a gente sabe que isso que a gente viveu, esse processo, ele se tornou um dos fundamentos do nosso ministério. E vocês se curaram juntos, né? Algumas dores, algumas feridas que vocês acabaram tendo, né? Sim. Por conta de tudo isso. Hoje, o nosso maior, o ponto que nós, não é que nós não curamos, mas que para nós hoje é um ponto importante para a gente ver como que a gente vai daqui em diante gerar memórias positivas, é nos nossos filhos, entendeu? Tanto dela, os filhos dela, como os meus, durante os 15 anos, passaram por situações que a gente não tinha consciência, mas os nossos comportamentos acabaram gerando neles memórias negativas, ou crenças limitantes, ou chame como você quiser. Então hoje para nós a gente vê claramente que cada um dos nossos filhos, a vida que eles levam é fruto disso, entendeu? Então nossa oração e o nosso posicionamento hoje é para que o que precisa ser ajustado vai ser ajustado na vida deles através do que a gente tem feito na vida de outras pessoas, entendeu? Com certeza, eles ao observarem tudo isso e verem o posicionamento de vocês, isso já vai inspirar. Sim. Porque a gente recebe uma programação, né, na nossa primeira infância. Mas a ambiência onde a gente é inserido depois de adultos, mesmo com aquela programação, é capaz de moldar, de nos moldar. Claro, claro. E assim, o fato de vocês estarem botando as orações, né? A oração é energia. Então essa energia chega até eles. Sim. Essa intenção chega até eles. Sim. E eu acredito que nós, como pais, temos esse poder. Não, e eu Deus vejo nos dá isso esse poder. porque, por exemplo, meu filho mais velho, ele tem vindo com questões que é assim, é Deus mesmo, entendeu? Meu filho mais velho, ele não acreditava em Deus, não tinha nada com Deus.
E aí foi de um tempo para cá que ele começou a ter questões existenciais e começar a vir em mim, pai, mas isso aqui. Esses dias ele falou para mim, pai, eu sempre preciso de alguém para estar comigo nos negócios que eu vou criar. O que é isso? Eu falei, isso aí é abandono. Porque você foi abandonado quando era criança. Eu sei que fui eu. Entendeu? Mas eu já tenho sim. consciência. Então eu falei com ele, isso aí é bloqueio de abandono. Você sempre tem que ter alguém para ir junto com você, porque você foi abandonado quando De alguma criança. forma se sente inseguro, se sente... Sim, sim. Olha só que interessante. Entendeu? São tantas coisas, né? É, Às vezes a gente age de certa forma e nem sabe de onde que vem essa atitude, esse medo, essa insegurança. é. E é de lugares assim, né? É uma coisa que eu sempre comento, né, também. Eu perdi minha mãe muito cedo. E aí, uma fase da minha vida, eu ficava doente. Até a adolescência, eu ficava muito doente. Então, eu passei uma fase da minha vida falando assim, ai, porque eu sou doente, porque eu perdi minha mãe, então eu fiquei emocionalmente abalada. Aí eu não prosperava, eu não prospero, porque também, né, a minha infância foi assim, porque eu não tive... Então, assim, eu justificava as coisas que não aconteciam pela falta. Aí até que virou uma chave, eu falei, não, peraí, agora, enquanto eu era adolescente, criança, eu podia botar a culpa na perda da mãe, na nova situação familiar e tudo mais. Não, agora eu sou adulta. Não posso mais ficar botando a culpa nos outros pelo meu insucesso, né? Ou pela minha falta de atitude. Eu preciso mudar, eu preciso ter autorresponsabilidade. Foi aí que começaram as coisas a mudar pra mim. Isso eu já tinha 20 e pouquinhos anos. Então, é sobre isso. A gente, às vezes, fica ancorado em algo que aconteceu lá no passado, e aí você justifica a tua falta de sucesso, ou maus relacionamentos naquilo que ficou lá. Mas tem um momento da virada também. Agora eu sou um adulto, agora eu quero fazer diferente, eu vou fazer diferente, e vou deixar essa parte no passado, vou curar essa parte, né, que tá, essa ferida, e daqui pra frente eu vou fazer diferente pra, como você disse, para impactar outras pessoas e os próprios filhos, né? Os que vêm depois de nós. Porque a gente pode fazer diferente, honrar os pais. A melhor forma de honrar é fazendo diferente com Fazendo os filhos, diferente do né? que a gente recebeu. E Né? eles só Verdade. deram o que eles sabiam. Então, tudo no Cada fim um das contas, só... Ninguém pode dar o que não tem. não É é por verdade. falta de Ninguém amor, pode não é dar por... um conhecimento que nunca teve. Exato. E hoje nós temos muito mais informação, lógico. Cada um sabe o que procurar também, né? É verdade. Cada um sabe o que procurar. Mas não tem como a gente exigir, tu deveria ter feito isso. Que nem como eu comentei antes. Minha mãe veio pra cá, ela mora no Brasil, beleza, ela ficou um mês aqui com a gente, né? E ela comenta, olha, eu me arrependo de muitas coisas, de ter feito ou de não ter feito. Mas hoje não tem mais como consertar. A verdade, cara, é que quando você vai para a perspectiva de Deus, é o seguinte: você pode achar que é alienação, né? Mas Deus está no controle de tudo. Mesmo que você se lascou na vida, você errou, Deus está no controle. Se aconteceu, é permissão de Deus. Aí você pode falar, mas não é assim não, Alexandre, e o livre-arbítrio? Deus é bom demais, que ele deixa você pensar que você está no controle. Porque, na verdade, tem um propósito maior por trás daquilo, entendeu? Não tem jeito, tem um propósito maior por trás daquilo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz o seguinte: tudo, não é algumas coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O propósito é de Deus, não é meu. O meu propósito é o quê? Ter dinheiro, ter uma família feliz, ter influência, ter autoridade, né? Todo mundo gostar de mim. Esse é meu propósito. Todo mundo está aqui na Terra para isso. A sua carne quer isso, né? Reconhecimento, status, poder, grana, quer ter os filhos bem, a mulher mais bonita do mundo. Mas e o propósito de Deus para sua vida? O que ele é? Para 12 homens que andaram com Jesus, o propósito era a morte. Para um deles foi perder a cabeça, para o outro foi ser crucificado de cabeça para baixo. E só para um foi morrer de velhice, foi João. Aí você vai falar, não é a propósito de Deus. Claro que é. Judas, propósito de Deus. O primeiro traidor.
Se ele não traz Jesus, como que ia se cumprir? A crucificação que ia libertar todo mundo. Milhões que creem, né? Porque não é todo mundo que crê. Entende? Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então tudo que eu vivi está cooperando para mim. É só eu ter essa consciência. E a perspectiva que eu olho as coisas, eu preciso lembrar disso. A Bíblia é um manual de vida para quem quer viver aquela vida. Eu não quero convencer ninguém que aquilo é a verdade. A verdade é aquilo para mim, porque a verdade é aquela que você escolhe. Ok? Então eu escolhi para mim essa verdade, então eu vou viver essa verdade. Não adianta ser um negócio que eu tenho lá porque é bonito hoje falar de Deus. Entendeu? Que hoje está pro nosso lado aqui, né? Pro Ocidente é bonito falar. Porque se você for lá na China, os caras estão lendo a Bíblia escondido, porque senão morre. Se você for na Nigéria, os caras estão sendo perseguidos. Tem uma igreja lá que os caras compartilham uma Bíblia. A cada 3 meses fica na casa de uma família a Bíblia, para o cara ler. Porque você não pode ter Bíblia. Uau. Então tem lugares hoje que o evangelho está sendo pregado sem palavras, só com comportamento. A gente aqui é privilegiado de ter o acesso que nós temos. E tem muita gente que não está reconhecendo isso. E de poder falar, né? Poder Falar sobre falar. E isso. poder falar e Verdades, tudo. As Então, liberdades. assim, falar é fácil, né? Falar é muito fácil. Agora, viver aquilo que está na palavra é doído. Por quê? Porque o propósito de Deus não é o meu. Uhum. E normalmente o propósito de Deus vai contra tudo aquilo que você acha que é para você. O propósito de Deus, ele não é algo imediatista. O nosso sempre é, né? Eu estava refletindo esses dias sobre a existência nossa aqui, finita, de uma faixa etária. Ou seja, cara, eu vou trabalhar pra caramba, eu vou ganhar dinheiro, eu vou construir isso, vou construir aquilo, e isso e aquilo outro, e daqui a pouco acabou. Se eu não tiver a visão de legado, cara, fecha, para. Pra que eu vou ficar fazendo se vai acabar em mim? Entendeu? É por isso que hoje, quando você vai falar de family office, dessas coisas, do mundo dos negócios, de construir um patrimônio e tal, você tem que pensar no legado. Porque senão não faz sentido você construir tudo e ficar aqui. Ah, não, ele foi um grande homem para ter o seu nome marcado na história? Ok. Mas não o basta, que isso... Não basta isso, né? O que isso vai... O que você vai levar disso depois quando você não estiver mais aqui? Olhando para essa ótica, nada. Então eu não quero tirar o sentido das coisas, ok? Eu não quero desanimar você de conquistar as coisas. Eu só quero que você não coloque seu coração nisso. Nós temos que colocar o coração nas coisas que são eternas. Então, essa visão de eternidade é algo duro. Eu estou aprendendo muito ainda, né? Eu ainda tenho pouca dimensão do que é a eternidade. Mas uma coisa eu falo para vocês. Hoje, para mim, tá com saúde, com disposição para fazer, tá com a minha esposa bem, os meus filhos aprendendo, porque eu sei que eles estão aprendendo agora. Não tem jeito, eles não vão me ouvir agora. Não é agora que eles vão me ouvir. É quando doer. Como o mais novo, doeu, ele foi no meu direct do Instagram e falou: eu tô fumando maconha. Ele não fala comigo para nada. Mas na dor dele, ele falou: cara, quem que eu procuro? Com quem que eu posso falar um negócio desse? Com quem que eu posso expor uma situação dessa? Ah, meu pai. Meu pai já fumou maconha. Ou seja, até essa porcaria da droga foi uma conexão para ele se expor e revelar um negócio que ele tá vivendo. Para quem? Para mim. Porque ele sabia que eu não ia condenar ele. Sim, ele teve confiança. Entendeu? Embora ele não confie em mim para outras coisas. Uhum. Mas ele teve confiança em uma dor específica. Sim. Entende? Então, assim, eu olho para hoje, para tudo que eu vivi, e eu falo, cara, meus filhos sempre vão poder me procurar, porque eu não vou ter como condenar eles, porque eu vou lembrar que eu passei. E eu vou ter compaixão, eles vão falar, não, eu vou falar com meu pai. Sim. E se ele passou e É com superou, ele que eu vou falar, porque ele não tem como me julgar. Entendeu? Daqui a pouco era algo que estava escrito, digamos assim, né? E na verdade Cara, eu creio assim que a minha vida, fazendo uma retrospectiva rápida, olhando aqui, não tinha como ser de outro jeito. Eu já tentei fazer esse exercício. Não tem como.
Não tem como. Porque ambientes, pessoas, tudo que eu passei fez eu trilhar esse caminho. Não tem como. As escolhas que eu fiz por conta de querer resultado rápido, entende? Esse jogo de ter dinheiro para ter coisas, Uhum. para ser reconhecido, eu joguei esse jogo muito tempo. E você vai ressignificando as coisas no decorrer do caminho. É. Vai vendo o que Na realmente verdade, eu faz sentido, eu né? comecei a ressignificar tem pouco tempo, tem 5 anos. Porque eu falo para vocês que foi 46 anos brabo, assim, de ter, como que eu posso falar isso? Ter picos de ser a melhor pessoa do mundo e vales de achar que eu era um bosta e a pior pessoa do mundo. Entendeu? Por conta de tudo que eu passei e da trajetória. O gráfico ficava assim, É, assim, né? Alexandre, Parando mas e farpado. olhando para trás hoje, e vendo o que você conseguiu construir, conseguiu fazer, está fazendo por vários empresários, por várias pessoas, e acaba reverberando nas famílias, nos negócios. É inevitável, né? Qual é a maior lição que você tira de tudo que você viveu e de tudo que você passou, que você, de certa forma, se sujeitou, né? Porque com certeza para você chegar onde você chegou hoje, você teve que se sujeitar a muitas coisas, a engolir muito sapo, né? A gente passa por isso na vida profissional, empresarial. E qual foi a maior lição que você tirou, assim, que você tira de vida para quem está nos assistindo, para outros empresários que às vezes pensam, ai, essa América não é para mim, ou eu quero ir embora do Brasil, ou não sei o que fazer, né? Ou que já passaram pelo que você passou, ou estão passando nesse momento, o que você diria? Eu tiro lição todo dia. Eu tô aprendendo pra caramba aqui nesse lugar, aqui nos Estados Unidos. Aprendo o tempo todo porque eu sou um filho que ainda não acessou um nível de obediência a Deus muito. Eu conheço pessoas que são muito obedientes àquilo que Deus direciona, né? Mas eu busco o tempo todo ter velocidade na obediência. Eu sei o que precisa fazer, que Deus coloca no meu coração para fazer, mas eu sou bem relutante ainda. Então eu vou falar algumas, não vou falar uma. A primeira é: Deus está em tudo, né? Eu acho que se você não reconhecer quem Deus é na sua vida, você nunca vai ser reconhecido por quem você é. Então eu acho que a primeira coisa é Deus. Você tem que saber que você tem um pai e que você não está sozinho, mesmo que fisicamente você sinta, né? Então, esse para mim é o ponto principal. Sua vida espiritual precisa ser algo que você cultive, né? E que tenha experiências com Deus. Eu tive várias experiências com Deus nos últimos 5 anos. De coisas, de situações, circunstâncias, de conexões com pessoas que não tinha como eu fazer, né? A segunda é você reconhecer que você tem limites sozinho, mas com Deus você se torna ilimitado. E isso tem a ver com humildade, né? De você se olhar e falar, eu não sou isso tudo, né? Eu não tenho o que eu tenho porque fui eu, é porque é Deus. Então a segunda é você se olhar como um mordomo, né? Uhum. Que tudo que você tem não é seu. Você está cuidando por um tempo, né? E que isso vai passar para a mão de outras pessoas depois. Pode ser seus filhos ou pode ser outras pessoas. Que nem tem relacionamento. Então você é um mordomo aqui na Terra. Tudo que vem na sua mão veio porque Deus quis que viesse. Eu acredito nisso. E o que não veio foi porque você deixou de fazer alguma coisa. Se você quis algo e não conquistou, é porque você não foi constante o suficiente, perseverante o suficiente, obediente a Deus o suficiente, né? Eu já tive várias coisas assim que eu deixei de fazer e que era para ter feito, e que quando eu fiz eu vi o resultado e eu falei, por que eu não fiz antes? Eu acho que muitos de vocês têm isso. É a voz interna que você escuta sempre muito baixinha, aquela é a voz de Deus, né? É aquela que muitas vezes você fala, não é possível, isso aqui não faz sentido eu fazer, não. Eu me pautei nos últimos 5 anos por fazer coisas que iam contra aquilo que
o óbvio, o lógico mostrava, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente decidiu ano passado vir aqui para os Estados Unidos, em novembro, não tinha o menor sentido no momento, né? Por quê? Porque a situação que eu estava ali em Alphaville naquele momento era uma condição que me permitia estar ali, viver ali e tal. Para vir para os Estados Unidos era uma série de investimentos, algumas coisas que eu precisava fazer. O primeiro ano aqui todo mundo me falava que era super desafiador, que você tinha que vir com uma reserva e papapá e tal. E ao longo da minha trajetória, se tem um ponto que eu não fui sábio, foi na questão financeira, né? Eu sempre fui muito bom para fazer dinheiro, eu sempre fiz muito dinheiro, mas eu também sempre gastei muito. E aí isso acabou gerando consequências ao longo do tempo. Ou seja, eu não tinha uma reserva suficiente para vir para os Estados Unidos com 5-1, né, na moeda e me sustentar aqui por um ano sem precisar fazer nada. Exemplo, ok? E aí isso acabou gerando ali uma dependência de Deus. E aí foi quando a gente tomou a decisão, em um mês, a gente nunca tinha falado sobre vender um centro automotivo que a gente tinha lá em Goiânia. E aí quando a gente decidiu vir, minha esposa foi para Goiânia, a gente estava em São Paulo, e aí ela sentou na mesa com uma pessoa lá e a pessoa fez uma proposta para comprar o centro automotivo. Uau. Porque a gente não queria falar para os outros que estava vendendo. Para não diminuir o valor, para não ser um negócio que... Não, nós estamos indo viajar. Você falar isso, amigo. Você que quer vender alguma coisa, nunca fala que você está querendo desfazer. Então a gente não quis falar para ninguém que a gente estava vindo e que, enfim, que ia vender porque não ia estar lá. Simplesmente falou, não, se for resposta de Deus para a gente ir, vai vir um comprador e vai pagar o preço que a gente pedir. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma pessoa procurou, a minha esposa falou o preço, ela, não, eu pago, não questionou nada. Aí a gente veio, vendeu e foi uma das coisas que ajudou a gente a vir para cá. Pô, e bota ajudar, né? Justamente na época que vocês estavam querendo. Justamente. E aí, aqui eu fui vivendo milagres. Eu fiz uma lista de milagres em 2025 assustadora, né? De coisas que aconteceram, de negócios que eu fechei, né? Hoje eu vendo banco digital, né? Banco mesmo, né? Eu trouxe um banco para o ecossistema do Pablo, uma fábrica de bancos, e aí aqui eu já vendi 2 bancos, enfim. A gente também tem um negócio de um fundo de alavancagem, né? É uma empresa aqui dos Estados Unidos, ó, veio na minha mão isso, né? Eu nem procurei, mas a gente tem uma empresa aqui que a gente está conectado, que ela faz empréstimos de capital de giro para empresários imigrantes aqui nos Estados Unidos, e o cara não precisa ter Social Security, o cara tendo a empresa aberta ali, tendo 3 meses ali de faturamento mínimo de $10 mil, ele já consegue ter um capital de giro, já consegue gerar o seu negócio e tal. Então, algumas coisas foram conectando aqui que eu vi que foi Deus ajustando e me dando esse suporte para passar esse primeiro ano aqui, que para mim foi um ano sensacional, né? Eu fiz uma enquete aí perguntando para a turma, quanto você faturou no seu primeiro ano dos Estados Unidos, né? E aí um falou uma coisa, um falou outra tal, e na média eu fiquei no mínimo 50% a mais. Então eu vejo que Deus realmente tem cuidado de tudo, né? Tem desafios, né? Quando você fala assim, o sucesso que você conquistou, hoje eu não falo que eu tenho sucesso. Eu só penso o seguinte, eu tenho tudo que eu preciso para cumprir o meu propósito, né? Quanto você tem dinheiro, quanto você tem disso, eu tenho tudo que eu preciso para cumprir o meu propósito, porque talvez eu nem sei se o propósito de Deus é me tornar um bilionário aqui nos Estados Unidos, talvez o propósito de Deus seja outro. Então eu não vou olhar com essa perspectiva. O meu sucesso vai ser, eu tenho tudo que eu preciso para cumprir o meu propósito? Tenho. Então eu estou prosperando, eu estou avançando, minha casa, minha esposa está bem. Hoje eu tenho uma casa que eu posso receber meus filhos. Hoje eu tenho a condição, né, que eles podem vir. Então tá ótimo. Porque da onde eu saí, cara, talvez aí sim, se eu fizer um comparativo com da onde eu saí para onde eu tô hoje, eu tenho sucesso, né? Agora, eu tenho sucesso na criação dos meus filhos?
Não. Então, isso para mim talvez seja a mensagem mais forte, a lição mais forte. Seu sucesso é ter os seus filhos prósperos. Eu acho que sucesso vem de sucessão. Sim. Então, é alguém que vai te suceder. Exatamente. Então, a minha oração hoje é que meus filhos vão conhecer o caminho que eu conheci. Nenhum dos meus filhos hoje tem o relacionamento com Deus, com Jesus dessa forma, né? Que eu tenho. Até porque quando eles viram eu indo para esse caminho, eles falaram, não é possível, meu pai não... Esse negócio não faz sentido, tem alguma coisa por trás disso. Então é um processo que eles vão viver vendo os frutos, né? Por quê? E tem alguma coisa por trás disso. E tinha. É, E tem, né? tem, algo, mas tem na alguma cabeça coisa por trás. deles, É algo não positivo. se ele tá lá, eu não vou. Entendeu? Uhum. Mas isso tá mudando. Meu primeiro filho já tá indo nessa pegada, já tá orando, já tá com a conexão ali. E eu sei que se eles tiverem isso, todas as outras coisas serão acrescentadas, porque isso é outra palavra. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, finalizando a sua resposta, a primeira coisa que você tem que buscar é Deus. Se você está correndo atrás de dinheiro, o dinheiro te tem. E eu não conheço nada que te tem, que te dá. Deixa eu explicar melhor isso. Se você é dominado pelo dinheiro, o dinheiro não vai estar com você. Tudo aquilo que você fica fissurado aqui na terra em ter, você nunca vai ter. Por quê? Porque a nossa caminhada ela tem que ser muito mais focada no ser do que no ter. Porque tudo começa pelo ser, né? Então, tudo aquilo que você olha muito assim, você está colocando ela no lugar que deveria ser de Deus. E isso é idolatria. E idolatria é Quer ter? terrível. Seja, né? Idolatria é um negócio terrível. Então você pode idolatrar seu filho, você pode idolatrar seu marido, sua esposa, seu dinheiro, seu carro. E tudo aquilo que você vai idolatrar, isso aqui é doideira. Tudo aquilo que você idolatra, Deus tira de você. Por quê? Porque te afasta da dependência. Tudo aquilo que você idolatra, Deus tira de você para que você volte para a dependência dele. Então, se você quer acreditar nisso, ok. Se não, a escolha é sua. Aí tá o livre-arbítrio. Escolha. Se eu tivesse tido ouvidos para ouvir, quando eu tinha 16 anos, quando minha avó me levava para a igreja, para ouvir as palavras e para entender os princípios que estavam por trás da religião, porque não é sobre a religião, é sobre o que está por trás da religião, que é a paternidade de Deus. Se eu tivesse, naquele momento, dado ouvidos, talvez eu não teria passado o que eu passei. Entende? Então, minha avó, com toda a limitação dela, com todas as crenças limitantes, com aquilo que ela carregou, ela me colocou no lugar certo. E fui eu que saí do lugar. Essa é a tendência do homem. Deus sempre te move para o lugar certo, aí você quer sair. Tu sabe, Alexandre, a gente está falando sobre isso agora, e tu falando isso, eu fico pensando. Esses dias eu e a Lélia estávamos conversando a esse respeito. E se? E se não isso? Ou e se sim aquilo? Mas às vezes precisava ser do jeito que foi. Porque se com 16 anos tu não tivesse tomado algumas atitudes que hoje tu julga errado, tu não teria teus 3 filhos. Não, né? Cara, tudo coopera. Eu só tô falando o seguinte, que Deus sempre vai colocar você na rota. Sim. É igual o Waze. Você sempre bota o caminho mais rápido. Deus é o Waze da sua vida. Então ele coloca você para chegar mais rápido. Agora, você pode escolher ou não ir pelo Waze. Quantas vezes eu já peguei carro aqui com alguém que estava dirigindo e o cara, não, eu conheço tudo aqui. Não precisa pôr o Waze, não. Vai, volta. Aí o cara vai ver aonde ele conhece que é mais rápido, tá com trânsito. E aí ele demora mais do que o caminho que o Waze estava apontando. É a nossa vida. Então Deus, ele é o nosso GPS. Se você segue, você vai chegar mais rápido. Se você não segue, você vai demorar mais tempo, mas você vai chegar. Aí no meio do caminho tem essas coisas, né? Porque você acaba... Tem muitas coisas no meio do caminho, né? Mas é isso, cara. Deus é tudo. E se a gente tiver conexão com ele, você é direcionado, toma as decisões certas. E óbvio, né? A palavra, né? Porque lá tem os princípios, né, que você precisa seguir.
Muito bom. Alexandre, a gente acabou se conectando aqui com um grupo de network, com parceiros, amigos, que nem o Edu aqui do Alasca e tal, né? E entre outros, acabou que eu fui te conhecer melhor ainda, conhecer tu, a Leninha, lá no Método AD, né? E saber um pouco mais da tua vida, da tua história. E agora a gente está aqui conversando, trocando essa ideia aqui no podcast. Eu me recordo que tu falou lá no Método que tudo tem prazo na tua vida. Tu falou que tu tem um prazo para Estados Unidos, né? Me conta um pouquinho a esse respeito, porque tu tem missões que foram criadas na tua vida, ou que tu trouxe para a tua vida, da tua família, digamos assim. Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, lá em 2021, quando eu comecei essa jornada de reconstrução, eu fiz um plano. Eu não, Deus fez, né? Na minha cabeça, no meu coração, é plano de Deus. Porque tem um monte de coisa lá que é absurda. Que, assim, eu mesmo não vou dar conta de fazer, não. É por isso que é de Deus, né? Porque as coisas de Deus, você coloca nele e a responsabilidade é dele. E dentro desse contexto, os Estados Unidos era um lugar que eu queria vir. Eu sempre senti no coração de morar aqui e tal, um tempo. Mas nunca foi um lugar que eu falava, vou viver minha vida lá, entendeu? E dentro desse plano, o Senhor colocou no meu coração quando eu vim que seriam 7 anos aqui, entendeu? E eu tô no primeiro ano. E faltam 6. Agora, se for de Deus, Deus proverá o caminho, né? O que eu sei é que eu vou continuar meu movimento, né? Vou continuar fazendo o que eu faço, né? Eu estou vigiando muito para não negociar isso aqui nos Estados Unidos. Luiz Hermínio é um pastor, não sei se vocês conhecem, ele é um cara muito influente, né? No mundo cristão e tem um ministério gigantesco. Tem igreja dele aqui, tem igreja dele em vários lugares do mundo. E quando ele veio para cá, ele conta a história do pastor que ele mandou para cá. O cara estava chegando no aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto, quem foi receber esse pastor falou para ele: bem-vindo à terra que mata profetas. Nossa. Meu Deus. E aí, beleza. Ele passou o tempo, esse pastor implantou o ministério aqui, a igreja e tal, e ficou. E tá aí até hoje, né? Ele mesmo conta essa história até hoje. E aí, com o tempo, ele entendeu que essa terra não mata os profetas, mas ela compra. E o entendimento que eu tive em relação a mim sobre essa palavra que eu ouvi é que se eu negociar o meu propósito, eu vou aceitar as propostas daqui, porque são boas propostas e que podem dar uma condição financeira para minha família, que pode dar, enfim, bens e tudo mais. Olhando para essa perspectiva, e aqui não querendo ser alienado em Deus, embora eu seja, mas olhando para essa perspectiva, eu quero ter negócios aqui, quero desenvolver, quero crescer, quero fazer grana, normal. Só que isso não pode me roubar daquilo que é primícia, que é o que eu faço. Que é sempre contar essa história. Que é sempre trazer esse entendimento de que Deus é prioridade. Esse entendimento de que as pessoas que estão hoje em adultério, pessoas que estão hoje trocando tempo com seus filhos para ter dinheiro, pessoas que estão hoje desconectadas no seu casamento, pessoas que estão hoje sem conexão com Deus, enfim, é para essas pessoas, né? Por quê? Porque não adianta eu ser bonitinho aqui e achar que isso vai fazer com que as pessoas acreditem. É fundamental que eu conte a minha história porque elas vão ver o processo. Eu vou falar para vocês, lá em Vitória, no Espírito Santo, a maioria das pessoas que me conhecem, elas não entendem o que eu vivo hoje. E o nível de relacionamento e de vida que eu tenho e dessa parada espiritual e tudo. Porque elas me conheceram lá. Eu era um cara que eu promovia eventos onde eu deixava liberado lá dentro dos eventos acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Tinha traficante dentro dos meus eventos. Eu não estava nem aí. Meu negócio era ganhar o dinheiro.
Então eu fazia eventos lá que promovia promiscuidade, um monte de coisa. E isso acontece até hoje, né? A gente sabe que acontece em eventos tradicionais aí, né? Que tem prostituição, um monte de coisa. Então quem me viu naquela época e vê hoje fala, meu Deus, só pode ser Deus mesmo, porque o cara normal ele não mudaria os comportamentos dele assim, entende? Então isso precisa ser, eu preciso sempre falar sobre isso, bater nisso, né? Eu confesso que no último ano eu dei uma diminuída nessa minha narrativa, em comunicar, em contar essa história e tal, lá em Alphaville, por conta de um processo que eu entrei que eu estava desenvolvendo uma metodologia, então eu fiquei um pouco mais devagar nesse movimento, né, de falar sobre essas coisas e trazer essa realidade, essa verdade. Mas nunca escondi e tem muito conteúdo meu antes disso que eu falo, enfim, não tem problema nenhum. Mas eu sinto que agora aqui nos Estados Unidos, nesse segundo ano, vai ser o início desse posicionamento mais firme em relação a isso, entendeu? Uhum. Por quê? Porque a frequência dos Estados Unidos é uma frequência de desconexão de família, entendeu? Sim. A frequência dos Estados Unidos é onde você valoriza muito mais o indivíduo do que a família. É onde você está posicionando muito mais a pessoa, né? Sim. É onde você está desconfigurando os princípios ali de Deus, onde está acontecendo muita coisa que a gente vê. Por exemplo, eu fui em Carolina do Norte, na cidade de Charlotte, e aí o pessoal lá me levou para um restaurante no sábado, e lá no sábado tinha muito homem com meninas novinhas. Eu falei, cara, que doideira isso aqui, o que tá acontecendo aqui? Como é que pode um cara nessa idade com uma menina desse e tal? Aí eu fui perguntar, né, pro cara que mora lá, eu falei, cara, o que é isso aqui? Ele falou, não, olha, isso aqui não é negócio de prostituição, não, aqui é o pai com a filha. Porque sábado é o dia dos pais sair com as filhas, que eles separaram da mulher, e o sábado é o dia de estar com os filhos. Bah. O restaurante cheio de pai com filho ou filha. A maioria era filha naquele lugar que eu vi. Ou seja, separado. Muita gente. Não sei se vocês sabem, mas 70% das famílias aqui são sustentadas por mulheres. Olha que doideira. A mulher que ganha mais aqui, entendeu? E nada contra. Não estou falando que a mulher tem que ganhar menos. Eu só estou falando que a inversão de papéis está clara. Sim. Onde o homem é o provedor, é o protetor, é quem dá a direção. Ele é o rei e a mulher é a rainha. Então, e aí, mas que moral que você tem para falar? Eu tenho a moral de alguém que não fez isso e que sabe que isso destrói tudo. Então, hoje eu sei disso e eu tenho que falar. Não importa se eu vivi isso ou não. As pessoas têm a tendência de querer te condenar. Ah, não, você não tem resultado nessa área, você não pode ser... Não, amigo, deixa eu te falar. O resultado da minha vida é o que eu tenho autoridade para falar. E se eu falar o que não fazer, vai dar muito mais efeito na vida de uma pessoa do que eu falar o que ela deve fazer. Porque fazer dá muito trabalho. Agora, não fazer é só não fazer. Uhum. Entendeu? Sim. Então, assim, não trai a sua esposa. Por quê? É melhor do que eu falar assim, você deve abrir a porta do carro para sua esposa, você deve dar presente para ela toda semana, você deve isso, você deve aquilo, você deve... O cara fala, mano, que lista. Para ser um exemplo de marido, né? Por exemplo, abrir a porta do carro é um negócio que minha mulher me cobra demais. Sempre que ela chega na porta do carro, eu já dei a volta para entrar, ela fica me olhando. Entende? Ela me deu uma olhadinha agora aqui. E é uma bênção. Deixa eu falar. É uma bênção. Que gatilho que tu disparou agora. Mas cara. Deixa eu te falar. Não, mas eu não faço isso. Mas é uma bênção isso. Quem tem esse hábito, eu respeito demais, reconheço e eu busco fazer isso quando eu lembro. Mas... O problema é que eu nunca lembro. Então, não. Às vezes eu lembro. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo simples? É que dá muito mais trabalho você fazer tudo que as pessoas falam que você tem que fazer para ter resultado, do que você não fazer para fugir, para ficar mais longe ainda do resultado. Então, não faça essa lista aqui. Uhum. Tanto que você, lá no planejamento, você falou, cara, 21 dias é muita coisa para fazer. Agora, se eu te falar assim, mano,
A única coisa que você não deve fazer é não ter um plano. Você fala, não, então pelo menos eu vou fazer um plano aqui no papel de pão. Porque eu tenho que ter um plano, é melhor do que nenhum. Não é isso que eu falei? Exatamente. Agora, se eu falar para ele, ó, você tem que fazer a ferramenta, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele já falou, nossa, mano, é muita coisa para planejar em 21 dias. Ok, isso é a mesma coisa para tudo na vida. Do mesmo jeito que você pensou daquele jeito, é quando você olha para coisas que tem que ser feita e que você não está fazendo, e que você fala, nossa, mas é muita coisa que eu tenho que fazer para bater $1 milhão. Aí não faz. Aí não faz, por quê? Porque é o ser humano. Agora, se eu falar para você, cara, não deixe de ter um plano, seja ele qual for. A única coisa que você vai lembrar, eu preciso de um plano. Então, mesmo que seja, vou fazer isso, isso, isso em 2026 e é isso aqui, vou seguir isso aqui. Pronto, você já começou, porque um plano não é definitivo, ele é o primeiro passo. Exato, primeiro passo. É só isso. Então, é muito mais simples as pessoas aprender o que não fazer. Fica mais claro. E aí, quando você traz experiências como a minha, que são impactantes, e a pessoa se expõe, como eu faço também, o pessoal fala, eu não quero isso aí pra mim, não. Uai. E você ancora na cabeça da pessoa. Quantas pessoas eu já tive testemunhos. E já tive testemunho de cara que traiu a esposa, que pegou um avião e foi lá encontrar comigo em Alphaville, impactado. Falou, cara, eu vivi a mesma coisa, eu preciso resolver, preciso reconciliar com a minha esposa, não sei o quê, me ajuda. Entendeu? Então, assim, as cagadas da nossa vida são adubo para a vida das outras pessoas. Então, se eu desvalorizar a minha vida, o que eu vou ter? Se eu quiser esconder, colocar debaixo do tapete tudo isso por conta da minha reputação e de como as pessoas vão me ver. Cara, as pessoas não estão nem aí pra gente. O fundo é esse, a realidade é essa. Elas estão aí para aquilo que você pode fazer por elas. O acesso que você pode dar, o recurso que você pode prover, a conexão que você pode oferecer. O aprendizado que elas Agora, você mesmo, poxa vida. Quantas pessoas chegam para você no dia e falam, como que você está hoje? Você está se sentindo bem? Você está se sentindo amada? Você se sente respeitada hoje? Ninguém faz isso, irmão. E todo mundo só pergunta só para proforme. E aí, tudo bem? Aí você fala, tudo bem, pode estar uma bosta, mas você fala, mano, esse cara não vai poder fazer nada por mim. Sou eu que tenho que fazer. Então eu falo, tá tudo bem. E se eu começar a contar as mazelas por causa o cara da fala, pergunta, mano, eu não quero saber desse. Esse cara tá ruim, tá ferrado. É verdade. eu te perguntei, e aí, tudo bem? Só como se fosse um cumprimento. Então, assim, nós vivemos numa sociedade hoje que a embalagem vale muito. Entendeu? Então, eu vou falar o seguinte, cara, já conhece o conteúdo, porque aí você escolhe se você quer ou não. Sim. Entendeu? Sim. Porque comprar, eu posso vir aqui todo bonitinho e tal, falar muito bem e tal, e tá todo destruído. Entendeu? E não ter nada para contribuir. Então, assim, eu já ouvi muito isso aqui, né? Não para mim, mas pessoas falando de outras pessoas. Não, você tem que dar ouvido para quem tem resultado. Mas que tipo de resultado você quer? Exatamente. Resultado financeiro? Porque, vamos lá. Então, vamos lá. Como é que é o nome do cara? Daquele... Tá, vamos lá. Vou dar um nome aqui, né? Vou falar. João da Silva. Não. Ricardo Eletro. Ok? O que ele ensina hoje? Ele ensina como você construir um negócio. Ele é brabo. Só que ele tem uma dívida de bilhões no Brasil. Entendeu? Ou seja, você acha que esse cara não tem resultado? Tem. Por quê? Porque um cara que está devendo, está negativo bilhões, ele é um cara que tem capacidade de fazer trilhões. É o recorte do momento. E as pessoas estão julgando as pessoas pelo recorte do momento. Elas não estão olhando o contexto, o recorte, o tempo e aquele momento. E olhando e falando, não, peraí. O cara que tem 40 anos de idade, ele não tem resultado? Lógico que tem. Meu filho de 25 já tem um monte de resultado para ensinar os outros. Pois é, olha só. Qualquer pessoa tem credibilidade para ensinar alguém. Só tem que saber o seguinte, escada de valor. O que é escada de valor? Eu ensino quem está um degrau abaixo. E eu aprendo com quem está um degrau acima. Eu não preciso
me preocupar. Eu só tenho que ensinar quem está abaixo, quem está precisando de algo que eu tenho que ela não tem. Seja uma informação, uma experiência, um conhecimento. Às vezes esse degrau não é um degrau financeiro, não. É um Não, degrau não. abaixo daquilo que tu vai ensinar. Não, é tudo. É Ou um qualquer degrau coisa. acima daquilo que tu quer aprender. Exato, é porque as pessoas pensam assim, se o cara não tem dinheiro, ele não tem como ensinar. É loucura isso, porque tem muito mais coisa além do dinheiro para você ensinar. Muito mais coisas. Aquilo que tu verdade. tinha comentado antes é que nem no profissional. A gente estava conversando com uma parceira nossa também, da TV, e ela trabalhava com pessoas e agora ela tem pet shop. Mas ela nunca tinha tido pet shop antes. Aí a gente estava em algumas conversas nesse sentido e me fez vir à memória uma vez, aqui em Orlando ainda, as pessoas estavam conversando sobre uma pessoa que é proprietária ou sócia de uma escola de inglês, mas o inglês dele não era fluente. Aí as pessoas começam a tirar Não estou defendendo nem julgando, nem conheço direito a pessoa, entendeu? Mas as pessoas estavam fazendo um julgamento, como que vai ser dono de uma escola de inglês se o inglês dele ainda não é fluente? As clínicas e hospitais são de médicos os donos? Às vezes tu precisa ser maioria não, administrador. A maioria Tu é um não. administrador. Tu Não é um significa que você- businessman ou uma businesswoman. Não necessariamente tu tem que conhecer tudo ou ser um expert na atividade do teu empreendimento, né? Então as pessoas fazem um julgamento. É porque parecer não é ser, né? E hoje a gente está vivendo no tempo da aparência. Entende? Eu ganhei um Rolls Royce. Um carro no ano dele, né? $150 mil. E aí, algumas pessoas falaram para mim, cara, agora você pode se posicionar com o carro e tal, e vai chamar atenção, papapá. E aquilo ficou no meu coração. Eu falei, não, eu vou curtir ele um pouco, vou dar umas voltas, pô, vou andar num Rolls Royce, não sei o que, é legal. Mas no meu coração, lá no fundo, eu não queria jogar esse jogo da aparência, entendeu? Porque vamos lá, um carro de $150 mil, ok? O que eu tô priorizando? Eu vou dormir no carro? Eu vou comer no carro? Eu vou morar dentro do carro? Não. Então, peraí. Deixa eu colocar a ordem de prioridades aqui. Isso é o que eu acredito, tá? Isso, inclusive, vai até um pouco contra de posicionamento, de branding, de estratégias para você conectar pessoas, enfim. E aí eu não senti paz em ficar jogando o jogo de posicionar com o carro na internet. Embora eu tenha vídeo meu andando com ele e tal, mas não foi um negócio que eu falei, não, eu vou fazer isso, sabe? Porque tem isso, né? As pessoas fazem isso e tá tudo certo. O cara aluga um carro, aluga uma casa, enfim, e fica posicionando algo ali para vender um estilo de vida. Porque as pessoas compram muito, não compram o seu produto ou o seu serviço, elas compram o seu estilo de vida, né? Dependendo do público que você quer atingir, né? Você vai lá, parcela, compra um Rolex parcelado em 24 vezes. Enfim, você mostra uma imagem X. Só que eu não estava com paz para isso. E eu falei, amor, eu vou vender o carro. É o que eu preciso agora. É capital para me injetar nos nossos negócios. Nossos negócios é o quê? É educacional, é mensagem, é fazer isso aqui que eu faço. E aí eu fui, curti o carro, dei umas voltas, fiz vídeo, tirei foto, tal, beleza. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu vou vender agora. Fui lá e vendi o carro. Ao passo que tem pessoas que estariam utilizando o carro como uma fonte de atração de pessoas daquele para poder gerar mais coisas e tal. Tá errado isso? Não. Tá certinho. Faz parte, é uma ferramenta. É uma ferramenta, você tem que fazer isso. Quem tá na pegada para isso, quem tá direcionado para isso, entendeu? Para mim, não fazia sentido. E aí eu fui lá e, cara, vou vender. Eu sempre penso se faz sentido e se é coerente. Tipo, tem coerência com o que eu acredito, com o que eu ensino? Tem coerência? Beleza. Se tem coerência, eu vou fazer. Se não tem coerência, não vou fazer. Se tem alguma coisinha te incomodando ali, é sinal que...
Alexandre, a gente vai ter que marcar uma segunda edição, né? Não. Eu fui no, Foi longo aqui, hein, mano? no evento lá, no Método Origem e Destino, foi um evento das 9 às 9, né? Então, assim, se num evento a gente está junto lá 12 horas... E ainda tem muita coisa tem para aprender, muito né? podcast pra gente falar. Se deixar, a gente vai ficar 10 horas aqui, né, conversando. Não, mas foi muito bom, muito bom. Verdade. Mas eu queria que tu deixasse, né, uma mensagem, assim, nas tuas considerações aí. Não, eu falo demais, eu já deixei várias. Faz o seguinte, volta o vídeo e vai assistindo devagar e anotando tudo. A mensagem final, a final, eu já falei sobre Deus. A outra é, caminhe naquilo que você acredita. E faça aquilo que você acredita se tornar um fato. É só isso. Perfeito. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada por trazer a tua verdade nessa nossa conversa, né? E não só a tua verdade profissional, mas também pessoal. Isso é muito importante. E as pessoas valorizam isso. A gente valoriza isso. E essa é a ideia aqui da OnTV, do OnCast, desse podcast, está trazendo histórias reais de pessoas reais para compartilhar. E para quem está nos assistindo, ver que é possível também. Se você saiu de onde você saiu, trilhou um caminho de muita dificuldade, mas hoje está aqui construindo algo, pensando em deixar o legado, muitas outras pessoas também podem usar o seu conhecimento, usar a sua experiência para fazer isso. Muito bom. Na próxima vinda, então, a gente vai falar mais do método, pode ser? Com certeza. Vamos marcar uma segunda edição para você falar mais do método, falar mais dessa parte que também está impactando muitos empresários aqui de Orlando e região, aqui dos Estados Unidos, né? E trazendo muito conhecimento e também ajustes para quem está no mundo empresarial poder melhorar ainda mais os seus empreendimentos e a sua vida pessoal também. Muito bom, é isso aí. E a gente mostrar na publicidade da nossa empresa os teus eventos é uma coisa, mas mostrar o Alexandre é outra coisa. Fora do método, aqui, para uma audiência que de repente ainda não te acompanha ou ainda não te conhece muito bem, é outra coisa. E é isso que a gente quer. Trazer a pessoa por trás da empresa. Não, excelente. Parabéns pela iniciativa e Deus abençoe e multiplique cada vez mais. Obrigada. E você que está aqui nos acompanhando, a gente vai deixar na descrição o Instagram do Alexandre para você acompanhar e conhecer um pouco melhor do trabalho dele. Não deixa de deixar teu like, tua curtida, compartilha aí com seus amigos, sua família. Vamos levar essa mensagem adiante e não esquece, na próxima semana tem mais episódio de OnCast. Valeu, Obrigada. gente. Obrigado.